Na noite de Natal, a ceia estava perfeita. Louças finas, taças brilhando, embrulhos de presente impecáveis no canto da sala. Mas bastou o idoso levantar sua taça e dizer uma única frase para transformar tudo num pesadelo. Um brinde aos verdadeiros estranhos da minha vida. Silêncio. Olhares cruzados. E então ele começa a entregar os presentes, um por um, com mensagens que ninguém queria ouvir. Mas é no fim, quando ele revela o maior segredo da noite, que os filhos caem em choque, gritando desesperados. O que tinha dentro daquele envelope mudou tudo. O barulho abafado de um ventilador antigo gira lento no canto do teto, empurrando um ar quente e pesado pela sala. A casa inteira cheira a madeira velha, perfume vencido e alguma coisa doce queimada há dias, talvez um panetone esquecido no forno da memória. Antônio está sentado na poltrona amarelada de sempre, com um caderno de capa preta aberto sobre o colo. Sua caligrafia é firme, meticulosa, pesada como as décadas que sustentam suas palavras. Mais um Natal, meu amor. Trouxe o espumante que você gostava. Hoje estou sozinho de novo, como esperado. A caneta escorrega, ruma para o canto da página. Ele fecha o caderno com certo ritual, como um último beijo de papel. Levanta devagar, ajeita a bengala encostada na poltrona, caminha com precisão irritadiça até a cozinha. O piso frio grita sob seus passos. Na garagem, o calor explode direto no rosto quando ele abre a porta. A cidade late lá fora. Buzinas, gritos, 2 motoqueiros discutem sobre quem furou o sinal. Ninguém se importa. Ele entra no carro com raiva sutil. Não da cidade, mas do tempo que a cidade leva dele, dia após dia, levando tudo o que deve importar. Tudo no carro é limpo. Organizado. Um pequeno rádio toca uma versão instrumental de Noite Feliz. Antônio bufa, liga o pisca-alerta e manobra devagar entre as árvores penduradas com luzes brancas como dentes polidos, sem dar muita importância. Na lotérica do bairro, o ar-condicionado está no máximo e o cheiro é de plástico, suor comprimido e pipoca antiga. Tem fila, sempre tem. Um adolescente com boné virado mastiga chiclete alto. Antônio encara, mas não diz nada. Ele já aprendeu. Indignação dos velhos é só vento quente para os novos. Boa tarde, seu Antônio. Vai no combo da virada de novo? Pergunta essa atendente, sorridente demais. Vou, mas dessa vez joga esses aqui, ó. Ele entrega 3 números escritos à caneta, dobrados em um guardanapo. O visor apita. Ela digita, ele observa. Rígido, desconfiado. Como se a moça pudesse trapacear o destino com um clique errado. Na saída, dobra-se esquina até a doceria. Compra rabanadas prontas. Experimenta uma. Muito doce. Muito molhada. Ele torce o nariz, mas paga. De volta em casa, Rosa limpa discretamente a cristaleira da sala. O pano flanela desliza firme sobre o vidro, enquanto o cheiro de cloro fino marca território. A TV mostra um especial de Natal. Um coral canta. Todos parecem jovens e felizes. Antônio desliga com controle firme. O relógio da parede bate 3 vezes. Antônio abre uma das gavetas escondidas no armário da sala. Ali repousa uma velha caixa de charutos inúteis, fitas de VHS e, dobrado com o cuidado de um testamento, um bilhete de loteria. 72 milhões. Ele só olha. Só respira. Não sorri. Aquele papel, aquele número, aquele destino. Nada mudou na prática desde que descobriu. Desde que venceu. Mas tudo dentro dele tem ficado mais nítido nas últimas semanas. Tudo mais afiado. O telefone fixo toca. 1, 2 vezes. Ele já sabe quem é. Atende cansado. Fala, Fábio. Oi, pai. Já resolveu se vai fazer ceia esse ano? Vou como sempre. Beleza. Porque Camila quer saber qual vinho levar. E se vai ser no mesmo esquema de sempre com os presentes. Vai. Ótimo. Aquele lombinho que a mãe fazia, hein? Rosa ainda sabe fazer? Ele desliga antes da resposta vir. Sabe que poderia responder. Poderia rir. Poderia fingir. Mas não quer mais nada disso. Observa o carpete da sala. Nota as marcas exatas das rodas do aspirador que Rosa passou há pouco. Tudo limpo. Tudo organizado. Tudo finge estar em ordem. E aí está sua falha. Fingir que os detalhes sustentam o afeto. Que manter a casa brilhando mantém a alma de pé. Que ensinar os filhos a serem adultos bastava para que eles fossem humanos. Mas não foram. Eles viraram um tipo novo de gente. Distante por opção. Cordial por obrigação. E mais do que isso, previsíveis. Antônio olha agora para a árvore de Natal que pediu para Rosa montar naquela manhã. Cada enfeite é simétrico. As luzes piscam num ritmo morno. Mas algo está fora de lugar ali. Algo que ninguém além dele sentiria. Um silêncio antigo, viscoso, feito de ausência. Na sala de jantar, ele abre um armário pesado.
Pega papéis de presente vermelhos, caixas vazias, laços dourados. Começa a montar os embrulhos, um por um. Dentro, apenas papel dobrado, cartinhas escritas como contas de cobrança emocional. Aqui está o tempo que você passou comigo esse ano. Seu presente, uma ausência decorativa. Este embrulho contém exatamente aquilo que você me deu. Expectativa nenhuma. Cola o último laço com precisão militar. Enfileira os pacotes. Todos perfeitos por fora. Todos ocos por dentro. A campainha toca. Um entregador deixa 12 garrafas de espumante francês. Antônio assina com caneta tinteiro. Guarda tudo na adega. Cada etapa é parte de um ritual. O mundo lá fora soa em festa, mas na casa há um ensaio acontecendo. E ele, com a frieza de um juiz antes do julgamento, começa a decorar suas falas. Antônio passou a manhã encurvado sobre a bancada de madeira escura da cozinha, aparando os ramos do alecrim e alinhando os figos secos na travessa de prata que ninguém notava, mas que ele havia ganho no casamento décadas atrás, gravada com iniciais já apagadas pelo tempo e pelo vinagre das festas forçadas. O som da cidade invadia pelas frestas da janela. Buzinas nervosas, gritos de vendedor de panetone e o latido agudo do cachorro do vizinho. Mesmo assim, ali dentro, o ar permanecia parado. Apenas o tique do relógio de parede costurava o tempo com agulha enferrujada. No papel manteiga diante dele, um desenho meticuloso da mesa de Natal. Guardanapos de linho branco. 3 taças por pessoa. Bacalhau no centro, mesmo que ninguém gostasse. Fazia questão de manter tudo como era quando ela ainda estava. Esfregou o dedão no anel de ouro da aliança que teimava em não sair, mesmo agora, quase 10 anos depois do enterro. O telefone fixo tocou às 11h09. Ele alisou o cabelo fino com a mão antes de atender. Alô? Do outro lado, a voz de Lígia. Sempre doce demais no início. Pai, tudo bem com o senhor? Uma pausa ensaiada. Olha, queria só confirmar a hora da ceia, tá? Porque o Ivan viu uma reserva num japonês novo aqui. Silêncio. Ele engoliu seco, olhos fixos no papel manteiga riscado à caneta. A ceia é às 20, como todo ano. Ela riu. Mas o Raul vai chegar atrasado, viu? Faculdade, você sabe. E o Fábio vai passar rapidinho, teve um jantar de trabalho. Mas tamo aí, viu? Coração cheio de saudade. Antes que ele pudesse responder, ouviu ao fundo o som abafado de uma maquinha de cartão. E a voz de Ivan gritando. Liga agora, pergunta logo se vai ter presente esse ano. Antônio ficou parado. As palavras de Ivan congelaram no telefone como uma colher de prata lançada num poço fundo. Ele não desligou, nem respondeu. Apenas deixou o aparelho cair mole do gancho. Encostou a testa na parede fria de azulejos e ficou ali, parado, com o peito furando para dentro. Mais tarde foi até o pequeno cofre escondido atrás dos estofados. Tirou de dentro o envelope com o bilhete da loteria. A palavra premiado em negrito gordo quase brilhava na luz baixa das lâmpadas antigas. Voltou para a cozinha com o envelope apertado entre os dedos. O cheiro do lombinho defumado preencheu o ambiente, misturado ao de fumo antigo que exalava das cortinas fechadas há meses. Sentou-se no banco e escreveu no caderno onde escrevia cartas para a esposa morta. Hoje eles confirmaram o que você sempre quis me poupar de ver, amor. Vão vir pela comida, pelo dinheiro, nunca por mim. Mas esse ano, o Natal é meu, e vai doer. Fechou devagar o caderno como quem mata uma vela com os dedos. Pela janela, a árvore de Natal piscava ao longe em varandas vizinhas como uma fileira de dentes falsos. Antônio se levantou e, pela primeira vez em muito tempo, esboçou algo parecido com um sorriso. Mas era duro. Era seco como gin sem gelo. Se você tá gostando dessa história e quer ver até onde essa ceia vai afundar, já deixa aquele like maroto e se inscreve aqui no canal. Porque no próximo capítulo, meu amigo, o fogo vai sair do forno para a mesa. O som do relógio pendurado na parede da sala ritmava a solidão de Antônio. Pá, 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 sempre aos pares. O mesmo ponteiro que marcava as horas que restavam até o Natal também parecia medir o quanto de sua paciência morria lenta. Ainda era dia 20 de dezembro. Faltavam 4 dias. A claridade de fim de tarde entrava pela janela da cozinha, dourando a bancada onde ele cortava uma rabanada antes da hora. Pudim pronto. Farofa completa. Manjar gelando. Ele preparou tudo sozinho. Não confiar nos temperos dos outros era uma herança da esposa. Enquanto isso, Rosa lavava discretamente a segunda leva de taças finas do dia. Ele mastigou devagar. Açúcar demais. Rosa? Sim, seu Antônio. Os meninos confirmaram presença? Ela enxugou uma taça com cuidado demais. Confirmaram. Dona Lígia ligou ontem dizendo que vem com o Ivan e Raul. Dr. Fábio mandou mensagem hoje cedo, disse que chega no dia 24 com a Camila. Antônio assentiu, guardando o gosto da notícia como quem prova um prato que já perdeu o tempero. E disseram mais alguma coisa? Só desejaram Feliz Natal antecipado. Ele sorriu.
Mas era um sorriso doído, daqueles que começam no canto da boca e morrem nos olhos. Caminhou até a sala de estar e ficou olhando para o retrato dos filhos sobre o piano. Um deles estava torto. Ele o endireitou devagar. Na imagem, todos ainda eram jovens e aceitavam o abraço da mãe sem pressa. Antônio abriu a carteira e tirou outra vez o bilhete premiado. Nunca gostou de loteria. Mas naquele fim de novembro, algo o empurrou até a fila da lotérica. Um sopro da falecida, talvez. Ou só vontade de contrariar o destino. 72 milhões. Vira e mexe, pensava no que fazer com aquilo. Doar para uma instituição. Criar uma fundação. Viajar. Sumir. Mas sempre voltava ao mesmo dilema. Ignorar os filhos seria orgulho ou justiça? Tô exagerando? Murmurou para o retrato da esposa, a foto ao lado da árvore. Tomado por um impulso desesperado de consertar as rachaduras sem reformas, pegou o celular. Discou o número de Fábio. Chamando. Chamando. Atendeu. Oi, pai. Tudo certo? Tudo, meu filho. Queria falar contigo antes da ceia. Rapidinho. Claro. Pode falar. Eu ganhei um dinheiro. Uma bolada. Queria conversar com vocês. Pensar numa gestão familiar disso. Fez esforço para usar um tom moderno, atual, como quem busca aproximação. Silêncio. Um risinho abafado do outro lado. Fábio pigarreou. Ué, e então deu certo aquele joguinho na lotérica? Antônio gelou. Sentiu o suor se formar no entremeio da camisa de linho, mesmo com o ar-condicionado ligado. Espantado, perguntou. Como você? A Rosa comentou algo dias atrás sem querer. E olha, pai, se for isso mesmo, a gente precisa conversar com sério. Tem formas inteligentes de investir esse dinheiro. A gente monta uma holding, pulveriza o risco. Posso marcar com meu escritório, dar início já em janeiro. Vai ser bom pro senhor e para todo mundo. A voz dele era doce demais, esticada demais. Mas nem sei se é isso mesmo, viu? Antônio tentou recuar. Só joguei. Rosa se confundiu, vá ver. Enfim, queria mesmo é desejar boas festas. Claro, mas vê se não faz nada impulsivo, viu, pai? Com dinheiro assim não se brinca. Ainda mais nessa idade. Desligou. Antônio ficou imóvel, segurando o telefone como se ainda esperasse ouvir alguma palavra gentil depois do nessa idade. Mas nada veio. Só o zumbido do ar passando pelas venezianas e o cheiro do peru temperado que começava a pegar no caldo. No dia seguinte tentou Lígia. Pior. Que ótimo, pai! Exclamou ela, já entusiasmada. Não, claro que eu não tô interessada só pelo dinheiro. Que absurdo, viu? Achei feio da tua parte pensar isso. Mas eu não falei nada disso, minha filha. Mas pensou. Tá na sua voz. Tá desse jeito desde o velório da mamãe. Se eu soubesse que tua ideia era jogar isso na nossa cara, nem teria vindo esse ano. Desligou. Antônio olhou pela janela. Os vizinhos montavam à frente da casa com luzes de Natal, crianças correndo com estrelinhas na mão. Havia cheiro de grama cortada, música natalina num volume abafado e a sensação de estar fora de tudo, como quem observa uma festa a que não foi convidado, embora seja o dono da casa. Voltou para o interior. Enfiou o bilhete premiado dentro do caderno onde escreve para a esposa. Abriu uma página nova. Hoje tentei entregar dignidade. Eles responderam com números e gestão. Minhas mãos tremem menos que meu coração. Acho que vem guerra por aí. Fechou o caderno. Encostou na poltrona. Rosa entrou com um pano úmido nas mãos. A sala cheirava a madeira antiga e cera de móveis. Ela ofereceu um copo de água, mas Antônio não aceitou. Ficou ali, quieto sob a ventania que batia o sininho da varanda. Quer que eu passe no mercado amanhã, seu Antônio? Ele demorou a responder. Não, vou eu mesmo. Quero escolher os vinhos. Um brinde pode dizer muito mais do que um testamento. E naquele momento, a ceia ainda podia ser só festa. Mas ele já sentia o gosto do estalo que vinha por baixo da língua. Um amargo impossível de engolir sozinho. A luz amarelada da tarde pingava pelas janelas da sala como mel velho. Antônio terminava de passar o pano úmido numa das molduras douradas que cercavam a fotografia da esposa. Era um retrato de 20 anos atrás. Ela sorria no jardim florido, um sorriso que nenhum dos filhos herdara. Ele limpou devagar, com o mesmo cuidado de quem fecha os olhos de um morto. E quando terminou, apenas pousou a toalha de flanela no encosto do sofá, os dedos cerrando devagar, como se segurassem algo que ainda doía. O interfone tocou com seu trinado metálico e ansioso. Antônio franziu a testa. Ninguém tocava ali sem aviso. Pegou o telefone e respondeu com voz contida. Seu Antônio, boa tarde. Entregador deixou uns embrulhos aqui, do Sr. Fábio. Posso mandar subir? Ele respirou fundo. Enfim. Pode, Simão. Minutos depois, 2 pacotes reluzentes repousavam sobre o aparador colonial. Um whisky single malt de 30 anos e um estojo de prata com iniciais gravadas. Tudo com elegância suficiente para caber numa vitrine de duty free, mas sem bilhete, sem um rabisco sequer de afeto.
Antônio abriu o estojo com dedos lentos. Dentro havia talheres que ele mesmo já tinha, mais refinados talvez, mas igualmente frios. Apalpou o veludo do interior, macio, gelado, inútil. Pegou o cartão da loja e virou de costas, encarando a sala onde a árvore de Natal já estava de pé. Cheia, cheia demais. Ornamentada com exagero metálico, bolas de cristal e anjos de poliestireno pintado. Tudo comprado por Rosa com carinho. Tudo ignorado por quem vinha na ceia apenas pelo ritual. Pegou o caderno de capa aveludada, aquele que chamava de Seu Silêncio, e rabiscou uma linha em letra trêmula. Hoje recebi da tua cria o que eles acham que vale mais que tua voz, prata, mas não pesa nada. Fechou o caderno com força. No dia seguinte, recebeu visita de Lígia. Apareceu sem ligar, com cheiro de filtro solar doce demais e pulseiras tilintando no braço. Usava um sorriso muito esticado. Esticado como aqueles sorrisos de gente que já chegou com plano pronto. Pai, tá todo bronzeadinho. Andou saindo coisa boa? Antônio apontou para a poltrona. Não respondeu. O que Lígia queria era espaço para falar. Olha só, esse ano foi uma loucura. Nossa clínica sofreu, sabe como é? Eleição, dólar, essas coisas. Mas enfim, Natal é sempre aquela chance de renovar, né? De se unir. Família. É por isso que fiz questão de vir antes. Já pensou na ceia? A gente pensou em vir todos juntos. Mas Ivan tem umas demandas com patrocinador. Ah, e Raul deve aparecer, mas só no dia 24 à noite. Jovem, né? Tudo cuspido numa velocidade que queimava as pontas dos ouvidos dele. E no fim, ela tirou uma sacola de linho da bolsa. Trouxe um panetone artesanal com pistache e flor de sal. Tá na moda em Paris. Antônio pegou o pacote e ficou olhando. Era leve. Mais leve do que o abraço que ela fingiu dar ao sair, encostando os ossos da bochecha no rosto dele, como quem esbarra sem querer. Quando ela saiu, a sala afundou num daqueles silêncios grossos. Rosa limpava discretamente o espelho da cristaleira no fundo. Antônio andou até ela e falou baixinho. Vamos fazer uma ceia esse ano. Rosa parou. Virou o rosto com cuidado como quem sente uma quebra súbita na respiração do mundo. Uma ceia mesmo, seu Antônio? Completa. Mesa cheia, árvore acesa, louça de porcelana e presentes com laços. Mas só eu escolho os embrulhos, tá bem? Rosa assentiu. Tentou sorrir, mas os olhos buscavam alguma explicação. Ele não deu. Na manhã seguinte, saiu cedo. Foi ao centro. Comprou as melhores champanhes, peru da melhor rotisseria, frutas cristalizadas turcas e um panetone italiano embrulhado em tecido bordô. Depois, numa das lojas mais caras da região, pediu 10 caixas rígidas com fitas de cetim e papéis dourados. Quando a vendedora perguntou o que iria dentro, ele respondeu com um meio sorriso. História. De volta em casa, retirou o caderno e começou a escrever bilhetes. Um para cada presente. Um para cada silêncio engolido. Um por ano esquecido. Um por mentira educada que ouviu com o rosto firme e seco. A mão tremia de leve, mas os olhos estavam firmes. Não havia mais dúvida, nem gesto de vingança. Era a tarefa de quem decide devolver a vida à sua medida. Fechou o último bilhete com um lacre de cera. E só depois disso abriu a gaveta do armário de sua esposa. O que restava lá eram apenas algumas cartas e um envelope com a frase, para quando sentir que chegou a hora. Dentro, a caligrafia dela. Não deixe que termine pequeno o que você carregou com tanta grandeza. Antônio sorriu. Sem dentes. Só com os olhos. Naquele instante, ele já não era só o avô tolerado, o pai útil, o velho solitário. Era o autor de um ato final. Um teatro sem aplauso. E sua ceia seria a última, mas não de despedida. De justiça. A dúvida, enfim, morrera ali. A brisa morna da tarde soprava através da veneziana entreaberta, espalhando o cheiro doce da rabanada fresca que Rosa preparava na cozinha. Antônio, sentado em sua poltrona de couro escurecido pelo tempo, folheava devagar um caderno de capa vermelha. Entre as páginas, frases para a sua esposa falecida. A cada linha, um respiro contido. Há 3 dias, ele ganhou 72 milhões. Não contou a ninguém. Mas a notícia não era o que o consumia, era a memória dela, sempre presente, e o que fazer com aquele poder. O tilintar dos talheres no fundo da casa soava como trilha distante. Um som doméstico que ele jamais escutava com atenção. Até agora. Desde que venceu na loteria, já não se ocupava com boletos nem aninhava o pensamento em torno das farmácias do bairro. Em vez disso, observava. Com a calma de quem sempre foi subestimado, mas agora vê tudo de baixo para cima. Os filhos, os gestos pequenos, as desculpas. Fechou o caderno. Pegou o telefone com vagareza e discou para Fábio. No viva voz, o tom foi cordial demais. Pai, a que devo a honra? Vai vir para o Natal? Claro, né? Você já mandou a lista de vinhos?
Camila quer saber se pode trazer um foie gras que ela ganhou. Traga o que quiser. A mesa vai ser farta. Ótimo. Ah, e... Você tá bem mesmo? Você andou sumido nos grupos. Silêncio. Tô sim, até demais. Desligou antes da resposta. Pouco depois ligou para Lígia, que atendeu ofegante. Ruídos de secador de cabelo, vozes brigando ao fundo. Alô? É Antônio. Pai. Ai, nossa, tô numa correria louca. Tava mesmo pensando em te ligar. Vai ter ceia, né? Vai, como todo ano. Só que desta vez quero todo mundo pontual. Ai, claro. Vou ver se consigo antecipar a última sessão da clínica. Ah, pai, vê se não se mata de trabalhar, tá? A gente leva o arroz de uva passa que você adora. Ele quase riu. Passara a rodear aquele arroz 3 natais atrás. Ninguém percebeu. Tá bom, até lá. Desligou e respirou fundo. Som de carro passando lá fora. Cheiro de lavanda vindo da roupa recém-passada por Rosa. No mercado premium da esquina, os funcionários o reconheciam. Normalmente, o tratavam com aquela deferência morna reservada a clientes antigos, mas dessa vez ouviram um boato. Alguém da lotérica sussurrara que ele ganhou alguma coisa. Antônio percebeu nos olhares. Boa tarde, seu Antônio. Pode pegar a cestinha se quiser, mas olha, o senhor quer da torta de peru ou da de cordeiro? As duas têm desconto se... Eu levo as duas. As moças se entreolharam. No caminho até a parte de bebidas, Antônio passou devagar pela seção de presentes embalados. Alguns com fitas vermelhas exuberantes, caixas falsas vazias só para enfeite. Ele parou. Vocês vendem só as embalagens? Vendemos sim. Tem com laço glitter. O senhor quer algum tema? Quero todas com cara de exagero. Ah, então pega aquelas ali, ó, apontou a jovem. Cores metálicas. De rico mesmo. As mãos de Antônio tremiam só um pouco enquanto tocava as caixas perfeitas. Textura lisa, mas oca, como a presença de seus filhos. Um encaixe poético. Sorriu de leve, e pela primeira vez em meses. De volta à casa, pegou o pequeno cômodo ao lado da biblioteca, onde havia guardado papéis antigos. Lá, começou a escrever bilhetes. Com caneta preta e letra firme, redigiu o primeiro. Este presente contém o tempo que você me dedicou este ano. Dobrou, colocou na caixa prateada. Outro. Este presente traz o carinho que senti. Nenhum. Mais um. Este é o tamanho do seu afeto quando não é Natal. Na terceira caixinha, enfiou o papel e amarrou com laço dourado. Rosa passava pela porta com uma bandeja de cristais recém-lustrados e viu a cena. Encostou sem invadir. Precisa de ajuda, doutor? Rosa, você acredita em justiça? Ela ergueu os olhos, ajeitou a alça do avental. Acredito no que a gente planta. Justiça? Às vezes espera anos, mas ela colhe. Ele a olhou por um instante mais longo que o habitual. Você acha que eu mudei esses dias? Ela hesitou. O senhor tá mais... quieto. Quietude também grita, né? Não acrescentou mais nada, mas por dentro montava um tabuleiro. À noite, a casa parecia outra. Antônio pediu a Rosa que subisse os enfeites da árvore grande. Mandou lustrar as taças de cristal, só usadas quando sua esposa era viva. Escolheu vinhos franceses. Encomendou uma torta de nozes. Não pelo sabor, mas porque Fábio vivia dizendo que odiava nozes. Coisa de velho. Rosa, sem entender direito, testava receitas esquecidas. A casa ganhava cheiro de cravo e canela pela primeira vez desde 2016. Nas escadas, guirlandas. No corrimão, pisca-piscas discretos. No escritório, Antônio abriu o site da Receita Federal. Criou uma chave de acesso. Consultou os procedimentos de doação em vida. Investigava os caminhos para evitar contestações. Não queria deixar brecha legal. Procurava blindar Rosa de tudo. O gesto dele não era apenas simbólico. Era jurídico. Irrevogável. A tela brilhava. Os cliques do mouse ecoavam na madeira oca do escritório. A casa, que antes era de memórias, agora pulsava como palco em construção. Na cozinha, Rosa olhava para a carta que Antônio deixara sobre o balcão. Não se assuste com os sabores desta ceia. Eles não são para o paladar, são para a alma. Ela recostou-se na parede. Lá fora, sirenes ecoavam longe, crianças gritavam na rua, alguma família ensaiava um coral desengonçado. Mas ali dentro, na casa, o calor era outro. O calor do ajuste. Aquele que antecede a tempestade. A casa já cheira a conhaque de figo, peru dourado e tristeza velada. Antônio termina de ajustar os talheres de prata com leves tremores nos dedos. Confere uma última vez os cartões manuscritos nos embrulhos, escritos com sua caneta Parker azul marinho. E os empilha junto à lareira, sob a árvore que pisca num ritmo quase debochado. Tudo está no lugar, mas algo vibra torto por dentro. A memória é madrasta. Ele lembra de um Natal em 1997,
A esposa viva, os filhos ainda jovens, rindo com a boca cheia de farofa e português ruim. Hoje, só maquiagem nos rostos adultos demais. O interfone toca, um som metálico, seco como briga de vizinho. São eles, diz Rosa com a voz baixa como quem pede licença ao silêncio. Antônio assente com a cabeça. Endurece. Mascara o rosto com aquele sorriso protocolar de anfitrião antigo. Um armistício digital se arma. Quando a porta se abre, entra a tempestade vestida de elegância. Fábio com um blazer azul cobalto cheirando a perfume importado. Camila num vestido perolado que desdenha o calor da cidade. Lígia chega logo atrás, carregando um embrulho vermelho, o batom talhado para parecer natalino. Ivan tropeça no tapete persa falando alto ao celular sobre projeção de lucro trimestral. Raul nem olha o avô nos olhos, fones no pescoço e cara de sono atrasado. Meu pai? 22 graus no ar-condicionado? Quer matar a gente ou conservar o tender? O sarcasmo de Fábio atravessa a sala como garfo em porcelana. Antônio finge rir. A carne estraga depois de 3 dias fora da geladeira. Gente, às vezes estraga mesmo fresca. Camila aperta os olhos. Lígia torce os lábios. Ivan não ouve. Está postando foto da mesa no Stories. Um filtro dourado infiltra a mesa antes que o espírito de qualquer coisa chegue. O jantar mal começa e Antônio já sente rachadura no teatro. O plano era deixá-los falar, se autodesmascararem pela soberba, mas a conversa não vem como esperava. Ela escorre em clichês. Falta a última gota de humanidade nesses diálogos torturados. Pai, Lígia diz entre uma garfada e outra. Você não imagina o quanto a gente precisava dessa noite. Essa união. Famílias se afastam, sabe? Ela sorri com os olhos artificiais de botox. Antônio não responde. Repara no barulho seco do talher de Rosa servindo vinho. Um tilintar abafado como confessas sob prece. Daqui a pouco eu te falo de uma clínica nova que tô abrindo. Público A. Bem localizado. Você vai curtir. Posso até te colocar como sócio sênior no papel, ninguém precisa saber que não investiu. Só de ter seu nome. Antônio trinca os dentes. O plano era deixá-los se enforcar nos próprios pedidos, mas a verdade tá mais feia. Não precisam pedir nada. Já dão por garantido. Fábio, e aquela história do apartamento em Lisboa? Pergunta Ivan limpando a boca com o guardanapo de linho. Tô vendo com o cartório português. Mas tudo depende da partilha aqui, né? Se o velho deixar as coisas em ordem, é questão de 2 meses. O garfo de Antônio cai no prato com um barulho molhado. Breve demais. Perdão, minha mão escorregou. Tá tudo bem, pai? Camila pergunta sem nenhum calor. Tudo ótimo. Tava só lembrando que escorregar é mais humano que abandonar. O silêncio que se segue é curto, desconfortável. Rosa entra com uma travessa de rabanadas. O cheiro de canela se mistura ao suor frio do ambiente. Raul arrisca. Nossa, Rosa, só você para manter essa ceia tradicional e digna. Ela sorri sem resposta. Antônio percebe aquele breve aceno de respeito e sorri também. Talvez o neto seja menos podre do que os pais. Ou apenas mais educado em público. Mas tudo esfria de novo quando Fábio enfia o dedo na ferida. Ah, falando nisso, Rosa, você já pensou em aposentadoria? Meu pai já fez 85 e, sinceramente, se ele for parar por agora, ninguém vai te culpar se quiser encerrar o ciclo. A gente pode ver uma ajuda de custo para você. Um tipo de bônus de gratidão. Ela trava. O tom era de caridade podre. Antônio percebe o constrangimento. Lateja no ouvido, cola na nuca. Era isso. A frustração. Ele os subestimou. Achou que seriam escancaradamente interesseiros. São piores. São elegantes na crueldade. Manipulam com verniz. Rabanada tá perfeita. Antônio diz, abafando o sangue que parece subir pelo estômago. Apesar do colesterol, comenta Camila, rindo com leveza. Gente da nossa idade tem que se cuidar, né? O golpe vem envernizado, mas chega. Mais uma vez eles decidem por ele. Até o que pode comer deixou de ser uma escolha. Se fosse um tribunal, aquelas palavras seriam atenuadas. Mas uma ceia disfarçada não é tribunal. É arena. E Antônio, pela primeira vez naquela noite, sente vontade de soltar o brinde antes da hora. Mas não pode. O teatro exige disciplina. Ainda não é a hora da virada. Só que a frustração escorre. Ele queria vê-los vulneráveis. Só vê controle, manipulação, superioridade. Rosa se aproxima com discrição e sussurra. Quer que eu sirva o vinho do brinde? Antônio olha para ela. Pela primeira e única vez na noite, seu rosto desmancha um pouco. Não é sorriso. Não é raiva. É o que a ausência da esposa deixou. Uma rachadura onde morava o afeto. Ainda não, Rosa. Mas o gelo vai derreter logo. E aí, ninguém segura o cheiro. Ela sente, firme. Sai da sala deixando para trás o aroma de canela e a sensação nítida de que dessa vez o Natal vai queimar pela raiz.
Se você curtiu essa cena tensa e quer ver o desfecho dessa ceia explosiva, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos desse teatro de Natal. O som grave da colher de prata batendo suavemente contra a taça de cristal ecoa mais alto do que deveria. Ninguém respira. A árvore pisca no fundo da sala, com piscas importados e frios como os olhares. Nas taças, o champanhe francês dança sem entusiasmo. Tudo parecia seguir o roteiro típico. Piadas educadas, promessas de ano novo, brindes automáticos. Até agora. Antônio, impecável no paletó engomado que lhe fecha o pescoço como gravata de forca, se levanta. Olhos fundos de quem vê além. Nas mãos, firmes apesar da idade, segura a taça rente ao peito. Um brinde, ele diz com voz baixa, quase serena. Aos verdadeiros estranhos da minha vida. Raul solta um riso nasal, tosco. Camila arregala os olhos com cálculo. Fábio lança o habitual sorriso de canto, pronto para uma ironia. Mas nada vem. O silêncio ali é coisa viva. Rosa da cozinha congela por trás da porta entreaberta. Os filhos esperam uma continuação. Um brinde padrão, uma piada. Antônio dá a todos o que nunca deu em vida. Verdade crua. Estranhos. Repete, erguendo o cristal. Vocês são todos estranhos para mim. Ele bebe. Longo, sem trégua. E nesse gole, mata um rancor velho. As cadeiras se mexem. Ivan engole seco. Lígia força um sorriso. Ai, pai, que coisa triste justo hoje. Tenta. Mas a réplica já está pronta. Antônio apoia a taça, caminha em volta da mesa e começa a entregar os presentes, um a um, com a solenidade de quem oferece coroa em velório. Fábio, seu presente. É embalado com o mesmo capricho que você teve comigo esse ano. Nenhum. O embrulho é esmerado. Por dentro, um cartão. Aqui está o tempo que você passou comigo este ano. 0 horas. Camila vira o rosto. O incenso da árvore balsâmico parece enjoativo agora. Lá fora, o barulho de um rojão distante corta o céu abafado e escuro de verão. Lígia, espero que goste. Dentro tem exatamente o que você mais valoriza. Ela rasga o papel, o laço dourado voa. Encontra um espelho de bolsa. Pequeno, com uma frase. Você só enxerga o próprio reflexo. Ela fecha o espelho com força, mas não fala nada. Ninguém tem coragem. Ivan abre o dele antes da hora. Dentro, um chequinho simbólico. Investimento emocional, 0 reais. Juros, indiferença acumulada. Os bilhetes circulam, as mãos tremem, as bocas secam. O que parecia um teatro vira punição viva. Raul olha-se ao redor. Olha o avô com um medo infantil. Isso é sério? Tá todo mundo meio pirando? Tô lúcido, Raul. Lúcido como nunca estive desde que deixei de ser visto como pessoa. Nessa hora, Rosa reaparece. Traz algo nas mãos. Um envelope. Ia entregar a Antônio discretamente. Mas ele já esperava e aponta para que deixe em cima da mesa. Ele caminha até o centro, o terno escorregando lento nos ombros magros, a luz da árvore refletindo em sua testa suada. Pega o envelope. Abre. De dentro, retira um bilhete amassado da Loteria Federal, com um número bem grande grifado à caneta. Ganhei isso há 4 meses. 72 milhões. 7. 2 zeros depois. O grito abafado de Lígia é mais respiração do que som. Ivan pula da cadeira. Fábio cruza os braços. Você tá brincando? Não, Fábio. Pela primeira vez, não. Antônio empurra o bilhete sobre a mesa. E também não estou morrendo, nem perdendo a memória. Estou mais claro do que vocês me permitiram ser por décadas. Isso não é justo, papai. Lígia arqueja. Isso é uma armadilha. É sim. Uma ceia armadilha. Um teatro. Mas cada fala veio de vocês. Rosa dá um passo tímido em direção à sala. O incenso queima na entrada. A música de Natal perdeu todo o sentido. As notas tocam como zombarias. Já transferi tudo, para Rosa, integralmente e juridicamente sem chance de contestação. Os estalos de cadeira são rápidos. Camila se levanta, o salto esfrega no mármore. Você enlouqueceu, Francisco. Isso é abuso. Ela te manipulou. Manipulou como? Trazendo meus remédios na hora? Ouvindo meu silêncio? Não. Vocês manipulam. Ela cuidou. Fábio soca a mesa com a mão. O som rasga o ar. O champanhe vibra nas taças. Mas Antônio não exibe medo. Exibe paz. Você devia ter falado com a gente, diz Fábio, rangendo os dentes. Ter sido transparente. Eu fui. Vocês que não estavam ouvindo. Estavam ocupados demais esperando meu fim. Silêncio. Duro. Total. A ceia esfriou. O peru inteiro. A farofa. Até o vinho parece sem álcool agora. E então Rosa chora. Baixo. Com mãos cobrindo a boca. Ela queria desaparecer.
Mas tudo o que Antônio fez foi por esse momento. Mostrar para todos quem ali era gente de verdade. Ele se senta. Devagar. Respiração controlada. Só agora o cheiro do peru volta. O ar pesa. Gruda no pulmão. Ele ergue a taça já vazia. Esse foi o melhor Natal da minha vida. Porque, enfim, sou livre. E a mentira não cabe mais nessa casa. O relógio marca meia-noite. Natal. Enfim, começou de verdade. A manteiga derretia lenta sobre o pão feito em casa, dourado como a única coisa ainda sincera à mesa. Antônio observava o calor escapar da comida como a própria paciência se esvaindo. Sopro por sopro, silêncio a silêncio desde que sentaram. O calor úmido da noite arranhava o colarinho de linho impecável que ele fazia questão de vestir. Cada garfada dos filhos soava como um ensaio de mentira. Mastigavam com pressa, mas solene, falsos religiosos diante de um altar que desprezavam. Camila puxava assuntos sobre o Réveillon em Trancoso. Fábio fingia ouvir, respondendo com sua dicção de advogado. Precisa, e por isso tão off da vida real. Lígia falava alto sobre um novo tratamento capilar, enquanto Ivan já havia tentado 3 vezes falar de um documentário imperdível que ele gostaria muito de dirigir se alguém financiasse. Antônio passava os olhos pela mesa e a cena pesava mais que o vinho encorpado e caro que Lígia insistira em abrir antes da hora certa. Era como estar num palco onde só ele sabia que a peça era uma tragédia. A frieza deles queimava feito gelo seco. Cheiro de perfume francês misturado com o cremoso do bacalhau. Tudo polido demais. Enganoso demais. Como se a ceia fosse uma maquiagem. Ele respirou fundo, sentindo o leve tremor das mãos. Mesmo depois do brinde, da frase disparada como uma faca, aos verdadeiros estranhos da minha vida, ainda restava resistência no olhar deles. Um teatro mental se formava. Ele tá senil. Coitado surtou. É só um velho magoado. Fábio foi o primeiro a tentar amenizar. Pai, você sabe que todo mundo aqui te ama. Só não sabe demonstrar como você queria. Ele sorriu. Falso como as luzes da árvore de Natal piscando ritmadas. Amor. Fábio, você tem ideia do que é amar sem esperar resposta? Fez-se um silêncio de papel rasgado. Antônio então se levantou, arrastando vagarosamente a cadeira de veludo antigo. O encosto chiou no assoalho encerado. A mão apoiada na mesa, firme. Os olhos secos, retos. Rosa, no final da sala de mansinho como sempre, paralisou com a bandeja de sobremesas. Um cheiro doce de rabanada fresca preenchia tudo. Quente, salpicado de canela. Rosa, pode me trazer o envelope? Camila pigarreou. Ivan rolou os olhos. Lígia abaixou o olhar para o celular por reflexo. Rosa hesitou. Aquele. O que deixei na segunda gaveta do móvel da sala. Ela assentiu e saiu. Os olhos dos outros a seguiram como se só agora a vissem. Logo voltou, séria, entregando o envelope pardo com 2 dedos, como se segurasse segredo. Antônio o abriu com lentidão. Retirou de dentro o bilhete da loteria. Original, dobrado em 3 partes. A data bem visível. Os números circulados à caneta. Todos se curvaram levemente sobre a mesa, tentando entender. Fábio foi o primeiro a juntar as peças. Isso é uma... Antônio? É da Mega? Antônio assentiu seco. 72 milhões deles. As bocas abriram involuntariamente. Cada um com uma reação física imediata. Ivan passou a mão no rosto como quem acorda. Camila ajeitou o vestido sem saber porquê. Lígia soltou um "Meu Deus!" rouco. Fábio puxou o guardanapo para o colo com mais força do que devia. Pai, não foi isso. Não é sobre dinheiro. A gente está aqui por você. Ele riu. Baixo. Um som quase macabro de ironia mastigada. Estão aqui pelo vinho. Pelo panetone importado. Pela possível assinatura no testamento. E isso acaba esta noite. Como assim? Já foi. Já foi o quê? Transferi tudo, para alguém que me tratou como humano quando eu já era invisível para vocês. A frase foi como um vento gelado. Naquela casa abafada, ela trouxe calafrio. Rosa, parada ao lado da estante, segurava as mãos uma na outra, sem respirar. Antônio a mirou. Rosa, tudo que é meu agora é seu. Fábio se levantou. A cadeira quase tombou. O senhor tá maluco? Isso não tem validade. Foi coagido? Meu Deus, isso não vai ficar assim. Processo está feito. Reconhecimento verbal gravado, escritura pública. 72 milhões de dólares. Isso é abuso emocional. Abuso é te ouvir dizendo, pai, vamos marcar algo, e depois sumir por 1 ano. Lígia se levantou também. Você vai se arrepender. Isso é crueldade. Cruel foi passar aniversário só com o som do relógio. Vocês acham que eu não sabia do rodízio de quem vinha aqui fingir cuidado 1 semana por ano? Ivan riu, nervoso. Tudo isso é por causa de Natal? Um showzinho emocional num feriado? Antônio o encarou como nunca antes, como se enxergasse o mofo por baixo da roupa de grife fake.
É um velório do que fingimos ser. Família. As luzes da árvore de Natal piscavam sem som. A sala, gelada mesmo no verão, tinha cheiro de fim. Rosa chorava, silenciosa, sem desespero, como chora quem perdeu algo e ganhou o que nunca pediu. Antônio sentou-se de novo, pegou sua taça, reabasteceu o vinho. Se quiserem contestar, podem tentar, mas não se iludam. A justiça, por mais cega, ainda enxerga decência. Fábio atravessou a sala, pegou o celular. Falava com alguém. É caso de interdição urgente. Lígia o seguiu. Camila chorava sem saber se era por raiva ou vergonha. Ivan já mexia no relógio como se fosse penhorá-lo. Rosa caminhou até Antônio. Colocou a mão em seu ombro. Quente. Ferida. Humana. Eu não sei o que dizer. Ele a olhou com os olhos marejados pela primeira vez. Só diga, obrigada por não me esquecer. Brindaram. Sem pressa. Um barulho oco e sincero entre as taças. Do lado de fora, os fogos começavam cedo. Mas naquela sala, o barulho maior era o som dos cadeados emocionais arrebentando. No centro da mesa, um peru dourado repousa como um troféu inútil. A toalha de linho branco já tem manchas vermelhas de vinho e molho, como cicatrizes antecipadas da ceia, que viria a ser lembrada como a última de verdade. Antônio, de paletó cinza claro e gravata de seda azul marinho, permaneceu sentado na cabeceira, quase imóvel. Olhos vidrados nos pratos ainda cheios ou nos copos já vazios. As palavras ditas minutos atrás ainda estavam pairando no ar como o cheiro de cravo, canela e ressentimento, intragáveis. Fábio foi o primeiro a quebrar o silêncio, com a faca ainda na mão. Isso é algum tipo de teatro? Hein, pai? Porque se for, parabéns. Você finalmente fez tudo girar em torno de você. Não esperava resposta, e Antônio também não deu. Só respirou fundo, e o cheiro do próprio hálito, misturado com o bacalhau mal mastigado, subiu quente e azedo. Olhou ao redor. Raul estava semi-encolhido, o rosto perdido atrás da tela do celular, digitando rápido. Lígia encarava o próprio prato, roendo o esmalte da unha do polegar. Ivan pigarreava, igual quando quer pedir dinheiro com ideias novas. Camila cruzava os braços com os maxilares tensionados, os dígitos da fortuna já sumindo da cabeça. Agora só sobrava a dor de ser irrelevante. Você enlouqueceu de vez. Lígia falou baixo, como quem teme que o escândalo a exponha mais do que a vergonha. Tá senil, só pode. Foi então que Camila levantou de vez. A cadeira arrastou no piso de mármore, gemendo como um protesto contido. Ela pegou o presente com o bilhete irônico colado. Aqui está o tempo que me dedicou. Vazio. E atirou com força sobre a mesa. A louça tremeu. Rosa, muda num canto, involuntariamente juntou as mãos no avental. Eu não vou aceitar isso. Isso é abuso emocional. É humilhação pública, disse Camila com a voz trincada. A gente sempre veio aqui por respeito, por família. E agora você quer nos fazer parecer monstros? Quer parecer o quê? Ivan perguntou rindo com os dentes sujos de farofa. O bom velhinho que ensina lição de moral no Natal? Cara, olha a cena. Você parece o Grinch, só que com Alzheimer. Antônio finalmente se levantou. Devagar. Mas não de fraqueza, de cálculo. Como quem mede seu próprio tamanho antes de esmagar uma pulga. Vocês não vieram por respeito. Vieram porque todo ano acham que pode ser o último. E se for, quem sabe ele já anotou nossos nomes no testamento. Não tenho Alzheimer. Eu só criei vergonha na cara antes de morrer. Fábio, com o copo de espumante ainda na mão, deu uma risada seca e engoliu fundo. Você faz isso tudo para impressionar essa empregadinha aí? Apontou para Rosa. Porque é isso, né? Vai dar tudo para ela? Rosa, que até então mantinha os olhos baixos, ergueu o olhar. Não de orgulho, mas de quem já viu isso antes em outras casas, com outros patrões e outras famílias desfeitas. Eu nunca pedi nada, doutor. Nem hoje. Pois devia, gritou Lígia, agora de pé como a cunhada. Devia pedir ordem. Porque isso aqui virou um circo, pai. A gente merece uma explicação, no mínimo. Você quer entregar nossa herança para uma terceira pessoa? Você tá lúcido? Lúcido. Pela primeira vez em décadas. A frase caiu como um raio. Rosa deixou cair o guardanapo do colo. O garfo de Ivan escorregou e caiu no chão com um baque metálico. Raul, que até então mal piscava, levantou os olhos lentamente. Isso é real? Você ganhou a loteria mesmo? Antônio tirou do bolso o facsímile do bilhete, plastificado. Silêncio. Até que Fábio avança 3 passos, rápido, e puxa o braço do pai com brutalidade inesperada. Antônio perde o equilíbrio, se apoia na cadeira. O impacto o faz emitir um ruído abafado de dor. O ombro. Velho demais para esses trancos. Você não tem direito, Fábio Rosna. Esse dinheiro é nosso. Você só existe por nossa causa. Se não fossem as visitas, as ligações, os aniversários... Que ligações?
Um SMS anual dizendo parabéns, pai. Antônio cospe de volta, agora ofegante. Visitas? Vocês só aparecem no Natal. E ainda trazem vinho barato embrulhado com laço caro. O ar ficou grosso. O suor colava as roupas às peles sob o ar-condicionado. A árvore piscava num ritmo falso, como se nem ela soubesse se era festa ou enterro. Rosa foi até o lado de Antônio devagar e colocou a mão em seu ombro esquerdo, o que Fábio machucou. A pele sob a camisa estava quente, latejante. Entra, seu Antônio. Por favor, não precisa provar nada. Ele a obedeceu. A primeira vez naquela noite que alguém o tratava como humano, não como obstáculo ou charada. Assim que se sentou, a campainha tocou. 3 vezes, secas. O ambiente esticou numa pausa. Ninguém se moveu. Tá esperando mais alguém? Perguntou Camila. Não, Rosa respondeu com hesitação. Acho que é o advogado. Pedi para ele vir deixar os documentos assinados, só por precaução. O caos ali atingiu forma sólida. Fábio bufou. Lígia se abanava com as mãos suadas. Raul, agora mais alerta que todos, passou a gravar discretamente com o celular. Ivan cochichou com Camila, olhos semicerrados. A gente precisa derrubar esse documento. Isso não pode valer. Antônio ignorou a dor no ombro. Ignorou o advogado abrindo a pasta marrom. Ignorou os rostos em fúria, confusão e ganância. Por dentro sangrava. Aquele era o preço da verdade. Ser odiado pelos seus. Ou, no fundo, só ter encontrado a coragem de aceitar o que sempre foi real. Mas doía assim mesmo. O silêncio depois da guerra é sempre mais alto que a guerra. A sala de jantar está num estado de pós-batalha. As louças ainda brilham, intocadas, vestígios da ceia deixada para segundo plano. A árvore pisca com regularidade de enterro, ritmada, triste, fora de contexto. Do lado de fora, os fogos de artifício da cidade distraem os vizinhos, mas ali dentro parece que o tempo ficou sem cor. Fábio caminha em círculos, taça quebrada na mão. Camila esfrega um guardanapo nos olhos, onde a maquiagem já virou tinta borrada. Lígia serve-se de outra taça de champanhe, mas dessa vez não brinda. Entorna no gargalo como quem afoga alguma coisa interna. Ivan, calado pela primeira vez na noite, observa os enfeites de cristal como se buscasse uma saída por elas. Raul, o neto, coça a nuca desorientado, como se ainda estivesse tentando entender se aquilo tudo era real ou uma performance perversa de fim de ano. Rosa permanece de pé. Próxima à entrada da cozinha, ainda com o avental amassado na cintura, as mãos largadas ao lado do corpo. Os olhos marejados não por ganância, mas por constrangimento. Na mesa, sob a luz amarela que teima em aquecer aquele antro de ressentimentos, repousa a pasta de couro onde Antônio guardou o bilhete premiado. Antônio, contudo, desapareceu. Alguns minutos antes havia deixado tudo. Palavras, cifras e o desconcerto. Agora está no quarto, sentado na beira da cama com a mão apoiando a cabeça. O ventilador gira preguiçoso no teto, misturando o cheiro forte do perfume de cânfora com o suor frio que escorre das têmporas. Crise de pressão, talvez. Mas não chama ninguém. Ao lado dele, o caderno da esposa, surrado por anos de confissões silenciosas, está aberto na última página escrita. A tinta azul ainda fresca indica que ele passou por ali sem ser visto. Hoje, finalmente, deixei que me vissem como sou. Velho, machucado, lúcido, mas não vingativo. Só cansado de sorrir com a boca e chorar com os ossos. Se esse foi o último Natal, que tenha valido por todos os outros que passei invisível. Lá embaixo, a tensão escorre feito gordura de pernil no chão encerado. Isso que ele fez não pode ser legal. Não pode. Fábio explode. Ele precisa ser interditado. Papai não tá bem. Lígia discute, puxando o celular. E se ele muda de ideia daqui a uns dias? Vocês acham mesmo que vai deixar tudo pra doméstica? Camila avança, as penas finas da blusa de festa tremendo com o ar quente do ambiente. Ivan se aproxima da janela. O grito do vizinho comemorando um gol no especial de fim de ano invade a cena. Ele dá uma risada seca. Só tem uma coisa que pode mudar isso. Se ele não tiver feito a transferência. Ele não assinou nada ainda, né? Só mostrou o bilhete. É só isso que temos. Rosa dá um passo à frente, voz baixa, mas firme. Já fez, sim. Todos se voltam. Fábio arregala os olhos. O quê? Ele me pediu para acompanhá-lo ao banco ontem. Assinou os papéis, foi tudo registrado. Eu pedi para ele pensar melhor. Ele disse que tinha pensado tempo demais. Camila segura o braço do marido. Lígia senta-se de novo, exausta, encarando a cadeira vazia do pai. Raul olha a todos com a expressão de quem está diante de adultos desorientados. Mas por que ela? A voz de Fábio ganha um tom pendendo entre choro e fúria. Por quê? Rosa respira fundo. Pela primeira vez, avança 3 passos para dentro do círculo. Seus pés tocam o tapete persa, antes território sagrado apenas da família. Porque eu fui a única que continuou quando ninguém mais vinha. Só isso. A frase ressoa com o mesmo peso do brinde.
Só que agora é um sino de verdade batendo no tímpano moral de todos ali. Fábio, derrotado, joga a taça no chão. Os estilhaços ricocheteiam no rodapé como se celebrassem o fim da velha ordem. No andar de cima, Antônio levanta. O suor já secou. Caminha até o espelho do banheiro. Passa a mão pelos cabelos ralos. O rosto que vê é de um homem que mentiu por educação a vida inteira. E que hoje mentiu pela última vez. Porque ali, naquela sala, no meio da ceia programada, ele simplesmente se permitiu contar a verdade. Não gritada, servida como se deve à mesa. Volta para o quarto. Abre a última gaveta. Retira um envelope branco com marcas de dedo na borda. Nele, apenas o nome de Rosa, escrito com caligrafia firme. Dentro, um texto breve. Querida Rosa, talvez digam que você só se beneficiou do que soube esperar. Mas nós dois sabemos que você apenas colheu aquilo que regou com dignidade. Use o que te deixei da melhor forma. Para si e para os que nunca esperam nada de ninguém. Porque esses sim são os que mais merecem. Abre a porta. Desce as escadas. Lá embaixo todos se calam ao ouvi-lo. O som dos passos sobre o mármore polido volta a lembrar a eles quem ainda é o dono da casa. Ele não explica. Só caminha até Rosa. Entrega o envelope. E pela primeira vez na noite, não há grito, não há réplica. Há silêncio. E respeito. A última peça foi colocada. A batalha verdadeira, agora, vai ser decidir o que cada um fará com o que sobrou. Um silêncio pesado paira sobre a sala como uma geleira, denso, gelado. O som ambiente da última música natalina engasga nos alto-falantes, enquanto os presentes abertos estão largados na mesa de jantar, como restos de um naufrágio emocional. Papel metalizado, fitas de cetim, caixas vazias, um pedaço de peru jaz abandonado no prato de Raul, ainda sangrando gordura pálida. As luzes da árvore piscam num padrão mecânico indiferente ao caos ao redor. Fábio levanta-se com a cadeira arrastando num guincho metálico que rasga o silêncio como navalha em vidro. O rosto vermelho manchado de suor. As têmporas latejando sob a tensão das veias pulsadas. Isso aqui? Ele aponta para o envelope onde estava o bilhete premiado, agora entre as taças. Isso é piada? Um teste? Um jogo de Alzheimer? Antônio nem pisca. Continua sentado na cabeceira, com o vinho intocado na taça de cristal. As mãos unidas sobre o colo, firmes, calmas. Ele observa o filho não como pai, mas como juiz. Seus olhos não tremem. É verdade, diz baixo, a voz cansada, mas cortante como aço frio. 72 milhões. Já não são meus. Já fizeram mais por mim do que qualquer um aqui nesta mesa. Camila solta um engasgo ríspido, quase um latido elegante. Você tá dizendo que deu tudo pra... Ela vira o rosto com um riso incrédulo. O cheiro do perfume francês se impregnando no ar denso. Rosa? Todos voltam o olhar para Rosa, que até então permanecia em pé, imóvel, próxima à cozinha. O vestido simples azul escuro, o avental dobrado com delicadeza sobre o braço. O olhar baixo, mas digno. Seus olhos brilham com algo entre choque e profunda tristeza. Não pelo dinheiro, mas pela dor exposta em praça pública como ferida reaberta no centro da mesa. Fábio engasga uma risada com fúria contida. O senhor enlouqueceu. Ela envenenou o senhor, é isso? Que merda é essa, pai? Ela te passou a perna? Vai acabar em algum chalé de asilo comendo sopa rala e jogando bingo com o estuprador. Ivan tenta contribuir. Se foi lavagem cerebral, ainda dá tempo de reverter. Tenho um amigo neurologista. Cala a boca, Ivan. Lígia explode, os olhos marejados, perdendo a maquiagem preta em filetes rápidos pelas bochechas. Você sempre foi um amargurado sonhando com o dinheiro dos outros. Cala a porra da boca. É engraçado, murmura Antônio, mais para si do que para eles. Quando Dona Rosa me trocava a fralda nos tempos que eu tive um AVC leve, vocês estavam em Cancún. Quando ela sentava comigo para ouvir histórias da sua mãe, vocês estavam escolhendo carro novo. Quando eu chorei no aniversário de casamento que ninguém lembrou, ela fez um bolo com farinha vencida e acendeu uma vela de verdade, porque não tinha uma de aniversário. Antônio se levanta. A cadeira range como uma árvore seca partindo ao meio. Ele caminha até Rosa com uma lentidão firme, como se calçasse sua própria lápide com dignidade. Toca o ombro dela com suavidade. É a única pessoa nesta casa que me enxergou sem me avaliar. Quando todos me acharam velho, inútil, invisível, ela tratou meu silêncio com respeito, não com impaciência. Rosa abre a boca, mas não consegue falar. Apenas balança a cabeça emocionada. Suas mãos tremem e ela fecha os punhos para conter. Fábio avança um passo, o rosto crispado. Isso é ilegal. Você não pode doar tudo. Vamos à justiça. Vai. A voz de Antônio agora é uma navalhada. Tenta ver o que sobra no cartório, porque já transferi. Está feito. Não tem reversão. Rosa é a herdeira. E o meu silêncio virou ato.
O relógio de parede toca 7 badaladas, quebrando o clima como um sino final. O som parece um alerta para quem não escutou os sinais antes. Raul finalmente se levanta, dentes cerrados. E eu vou. Eu que estudei. Eu que vim aqui mesmo achando esse Natal uma farsa. Eu sou igual a eles? Antônio vira o rosto. Seus olhos marejam pela primeira vez, mas não se quebra. Talvez você ainda tenha chance. Se deixar o cinismo herdado e tentar primeiro ouvir antes de julgar. Camila crava o salto alto no piso como um martelo. Isso aqui é uma vergonha. Isso é tortura emocional. Você acabou com essa família. Antônio encara os olhos dela com um desprezo sereno. Não se destrói o que não existia mais. Só tirei a maquiagem. Lígia agora soluça. Encosta a cabeça no peito de Ivan, que a abraça sem saber bem onde colocar os braços. Na mesa, as taças continuam erguidas. O brinde ainda está suspenso no tempo, como um cadáver boiando. Antônio caminha até sua própria taça e brinda sozinho. Aos verdadeiros estranhos da minha vida. Bebe um gole e solta um suspiro fundo, como quem exorciza décadas. A árvore pisca. Uma lâmpada queima. O cheiro do tender esfria no ar. A ceia terminou. A herança foi dada. A família despida. Rosa, agora ao lado de Antônio, limpa o rosto discretamente. Ambos saem da sala de mãos dadas. Passam pelo corredor como dois sobreviventes que não precisam mais gritar. Atrás deles, a sala ruge em acusações desconexas, promessas de advogados e prantos mal digeridos. Mas já não importa. A lição foi servida. E dessa vez, ninguém poderá devolver. No dia seguinte, a mansão está quieta como nunca. O sol invade a sala de estar pelas frestas da cortina de linho, revelando a poeira que dança no ar, como se até o tempo estivesse estagnado. As garrafas de espumante ainda estão pela metade. Pratos pela mesa, guardanapos manchados de batom. Uma cadeira tombada ao lado da árvore. O cheiro de rabanada fria, misturado com um leve azedume de vinho barato derramado, forma um retrato do que sobrou. O Natal da verdade. No corredor, os ecos da noite anterior ainda pairam. Gritos. A quebra de uma taça. O choro disfarçado de Lígia no banheiro, enquanto Ivan berrava no telefone tentando saber se dava para anular uma doação registrada em cartório. Fábio ligou para 3 advogados entre uma crise de raiva e outra, mas desligou todos os chamados ouvindo a mesma resposta. O dinheiro já era. Legalmente, moralmente, emocionalmente, já foi. Camila saiu batendo a porta com a sandália cara numa mão e a dignidade na outra. Raul não dormiu. Sentado no sofá, passou a madrugada inteira revendo fotos antigas no celular. Pela primeira vez, pensando no avô como alguém real, não um velhinho que empata a herança. Mas não teve coragem de pedir desculpa. Quando levantou, Antônio já tinha ido embora. Rosa acordou cedo. Silenciosa como sempre, mas agora com um traço novo no rosto. Paz. Foi até o caderno de luto na cabeceira de Antônio, ainda aberto na frase escrita na véspera. Que essa noite me liberte. Colocou uma florzinha branca entre as páginas e fechou. Depois varreu a sala devagar, ajeitou as almofadas, recolheu os pedaços da taça estilhaçada com um pano molhado e queimou no incenso um cheiro de lavanda, o preferido da esposa de Antônio, segundo o próprio. Do lado de fora, enquanto os vizinhos tiravam fotos com luzes pisca-pisca multiplicadas pelos filtros de celular, um caminhão de mudança simples parava na rua. Antônio, de chapéu de palha e camisa de linho, ajudava os 2 rapazes a descer caixas com suas memórias. Entre elas, um porta-retrato com a esposa sorrindo em frente à árvore de Natal de 1987. A nova casa é menor, térrea, num bairro mais antigo, com sacada e jardim. Ainda tem cheiro de reboco fresco e sol na cerâmica. Rosa entra carregando um vaso com manjericão. Antônio aponta para a mesa, só 2 lugares. Agora a ceia cabe no que tem valor. Ele liga o rádio. Um samba antigo inunda o espaço, úmido como o verão. A árvore, pequena, feita de galhos secos decorados com retalhos de tecido bordados por rosa e algumas estrelas de feltro, iluminada de dentro, com luz quente e amarela. Parece que está viva, ela diz. Antônio só sorri. Nas semanas seguintes, o nome de Rosa aparece discretamente no jornal do bairro, associada a um novo projeto. Um centro comunitário para crianças e idosos em vulnerabilidade. Quem pergunta de onde veio o dinheiro, ela responde. De um coração cansado que resolveu respirar. Fábio e Lígia movem um processo contestando sanidade. Perdem. O patrimônio, por ordem de Antônio, é transformado em fundos de impacto social intransferíveis. Ivan desaparece. Camila volta para Paris com um post ressentido. Nunca confie num idoso em noite de festa. Raul começa a visitar o novo endereço do avô. Leva livros. Um dia pergunta se pode fazer um documentário sobre a história da família. Antônio ri sem dentes. Melhor fazer sobre alguém que você ama de verdade. Na última cena, os 2 estão na varanda. Rosa serve bolinho de chuva e café forte. O ventilador gira preguiçoso, espalhando o cheiro de doce e memória. Antônio ergue a xícara. Ainda há silêncio, mas agora é outro. Não o da solidão, mas o da paz conquistada. Corta.
Se você sentiu esse baque no peito junto com o brinde mais indigesto da história, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que anda confundindo presença com presente. Aqui a gente brinda com verdade. Até o próximo!